entendendo a necessidade de um ministério de louvor, o chamado. Tratar aqui da questão do chamado. Primeira coisa é a questão do papel do ministério do louvor, né? Eu acredito que algumas lideranças eu tenho percebido que têm relegado o ministério do louvor a segundo plano, né? Eles não pensam em especializar, em capacitar de maneira adequada a sua equipe local, né? Desprezam, né, a área de louvor. Pensam que a área de louvor é para adolescentes e jovens que não tem muito o que fazer, né, e que não precisam ser muitos entendidos disso. O resultado é que a igreja não cresce como deveria nessa área tão vital, né? Observe a igreja onde líderes não se envolvem, não participam do momento de louvor, passando assim a descredenciar um momento tão importante. A maioria, muitos deles, né, muitos desses líderes ficam em um gabinete ou salinha à parte, conversando ou resolvendo problemas que poderiam ser resolvidos em outro horário, em outro momento, e entra na igreja no tempo somente após o momento de louvor. Sim, entendo que há momentos em que a liderança precisa intervir, né, tratar de alguns assuntos, dando solução rápida, né, de algumas coisas urgentes que não pode deixar para depois. Que pode ser que não haja um outro momento oportuno para tratar daquela questão específica. Mas infelizmente isso acontece sempre no período do louvor. Ao menos não deveria acontecer. E muitos pensam, né, deixa os jovens, deixa os adolescentes animar a igreja, né, criar uma atmosfera. Aí depois a gente chega e aí vem sim a parte mais importante, né? Eu vejo que a maioria despreza a questão do momento de louvor. O período do louvor realmente é uma das partes no culto que prepara para o sermão, né, para a ministração da palavra. Mas não está restrito somente a isso, né? No período do louvor, pessoas podem e precisam ser tocadas no íntimo da sua alma. As pessoas devem sentir que Deus tocou o seu ser. Todos precisam ser contagiados pelo momento gostoso, espiritual, de comunhão e graça que o Senhor preparou para aquela reunião, né? Mas claro que antes de ser tocado por Deus, nós temos que tocar o coração de Deus com a nossa adoração, porque o culto é para Ele. Nós não reunimos, aquele momento não é o momento da gente receber, é o momento da gente dar. O momento de receber é o momento da palavra. Mas é preciso gerar expectativa e abertura nos corações para o momento da palavra. Por isso é muito importante que a liderança, né, o pastor titular, os presbíteros, né, enfim, toda a diretoria esteja participando ativamente do momento de louvor, né, inteiramente, porque vai edificar todos e a igreja, o corpo de Cristo, vai ver que a liderança dá uma ênfase, dá importância a esse momento, né. Outra coisa importante é que o ministério de música precisa ser frutífero em sua igreja, seja ela grande ou pequena. Há ministério de louvor de pequenas igrejas que são extremamente organizados e frutíferos. E há também ministério de grandes igrejas que não têm a menor organização. Na verdade, não há padrões bem definidos na área musical. Mas eu quero dizer o seguinte, amado, não importa se sua igreja é grande ou pequena, o importante é saber que é preciso estruturar, criar bases, solidificar a área musical de forma organizada, para que esta venha a dar frutos para o reino de Deus. Rick Warren, pastor há mais de 25 anos da igreja nos Estados Unidos, né, com mais de 30 mil membros, diz em um de seus livros que se ele estivesse começando seu ministério hoje, daria maior importância ao ministério de louvor de sua igreja, treinando, discipulando e capacitando seus músicos locais. E como explicar também o crescimento das igrejas neopentecostais, né? De maneira geral, esses líderes investiram bastante, né? Não foi pouco não, no louvor de suas igrejas. Eu não quero, né, e nem posso atribuir o crescimento das igrejas, né, dessas igrejas neopentecostais, outras igrejas, somente ao ministério de louvor, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza plena, a área musical contribui bastante para isso. Por isso que é importante a qualidade. Mas daí surge uma pergunta, né? Por que formar um ministério de louvor? Talvez você esteja pensando, mas eu já tenho um grupo de louvor abençoado em minha igreja. Se você já tem, louve ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas poucos líderes olhariam para si e para suas igrejas e chegariam à conclusão de que não precisam melhorar muito e investir, né, mais em seus ministros de louvor, em todos aqueles que têm correlação com a área musical. O grau de satisfação com o louvor varia muito de pastor para pastor, porque cada um tem uma cultura pessoal diferente quanto ao que pensa, né, ser um louvor aprimorado, um louvor que agrada a Deus. Quer dizer, dependendo da conversão, da história dele,
da igreja que ele vem, cada um tem uma visão diferente. A Bíblia nos mostra lá em 1 Crônicas, capítulo 25, que Davi, né, o rei Davi, separou pessoas com um propósito específico para a área musical. E com uma direção muito bem preparada, definida, né? Isso leva a entender que é preciso ter pessoas capacitadas para ministrar diante do Senhor para o povo, para a igreja. Decorre disso a alta importância de um ministério de louvor na igreja local. Com esse padrão de organização, aprimora-se o louvor à medida que os músicos vão crescendo espiritual e tecnicamente. Mas daí surge uma outra perguntinha, né? Por que investir no ministério de louvor? Deve-se investir no ministério de louvor porque, para o Senhor, deve-se fazer o melhor. É preciso dar ao ministério de louvor condições de caminhar, fazendo com que os seus músicos sejam pessoas cheias do Espírito Santo. E para isso é preciso gastar, investir tempo neles e com eles, ou designar alguém de sua confiança para isso. Deve-se procurar aprimorar a capacidade técnica através de cursos, workshops, enviando os músicos a seminários e palestras sobre seus respectivos instrumentos ou sobre sua área de atuação dentro do corpo de Cristo, gerando assim uma capacitação e treinamento contínuo. Quantas pessoas e quantas igrejas não manda, vai gastar nada, eles sabem tudo, eles vê aí, aprende com o outro, um aprende com o outro. Não, eu ensino, mas às vezes o pastor fala, não, deixa que eu ensino, mas ele nunca tira um tempo para conversar com o ministro do louvor. Nunca ele tem tempo. Depois a gente vê, eles estão tocando, está funcionando apenas o negócio. Tem que ter um treinamento, tem que ter um olhar mais específico na área de louvor, Também é preciso cobrar maior comprometimento e responsabilidade dos cantores, instrumentistas, ministros de louvor, líder, fazendo isso com um peso de liderança. Muitos pastores não cobram o devido comprometimento dos seus ministérios de louvor, mas também geralmente não investem o necessário. Sem falar naqueles que apenas cobram, Só quer o melhor, quer que cumpra o horário, quer que o ministério faça milagre, mas a corda da guitarra, se você vai falar de uma corda de guitarra, uma pele da bateria, pode, mas já tem uns 3 anos atrás, nós compramos tudo novinho isso aí, 3 anos. Paz, tem que ter um caixa específico para esse tipo de manutenção.